Boa noite, amados, graça e paz. Bom estarmos aqui mais uma vez na casa do Senhor, podendo aprender um pouco mais da palavra de Deus. Eu queria aqui pedir para que você pudesse abrir sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. O tema que eu vou estar falando nessa noite é a fé que agrada a Deus. Então vamos falar um pouco de fé. O que é a fé? Hebreus capítulo 11, verso 6. Amém? Diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que os buscam. Amém? Queridos, nós sabemos que o que nos move é a fé. E a fé é algo tão especial que Deus nos deu para que a gente possa se mover, alcançar as suas promessas. No verso 6 de Hebreus, ele vai nos dar uma visão clara e objetiva que sem fé nós não podemos agradar a quem? A Deus. Então, no livro, no Hebreus capítulo 11, ele vai falar sobre a natureza da fé. Ele vai expor várias pessoas que alcançaram seus objetivos, alcançaram as suas promessas, através do quê? Da fé, de uma atitude, de crer em Deus. E o que é fé? A fé é uma palavra que significa três coisas: confiança, crença e credibilidade. E no verso 6 ele diz assim, que sem fé é impossível a gente agradar a Deus. Por qual motivo? Porque eu preciso ter confiança nele, eu preciso crer que Ele é o nosso galardoador, que Ele vai nos ajudar. E uma definição bíblica da fé, no mesmo capítulo 11 de Hebreus, ele vai falar duas coisas, que a fé é o quê? É a certeza, e a fé é a convicção. Então, quando a gente fala assim, eu tenho fé, mas será que nós temos a certeza das coisas que nós esperamos vai acontecer? Quando eu falo, eu tenho fé, será que eu tenho a convicção dos fatos que não se vê, vai se realizar na minha vida? Só que a fé, amados, ela não pode ser aquela fé que eu só vou buscar Deus por interesse, que eu só vou buscar o Senhor porque eu sei que Ele vai me abençoar, que Ele vai me trazer algo novo, que Ele vai me dar uma casa, que Ele vai me dar um carro. A fé, ela vai muito mais do que isso. A fé é um relacionamento que nós, o corpo, a igreja, temos com Deus. E o que agrada a Deus é essa fé inabalável. Se nós estudarmos o capítulo 11 de Hebreus, ele vai começar a falar de fé, que os antigos obtiveram o quê? Bom testemunho por causa da fé. Homens que alcançaram as suas promessas, homens que viu as muralhas sendo derrubadas, que o mar se abriu. Mas um detalhe eu te chamo a atenção, no final de Hebreus, que fala da fé, a partir do verso 36, que outras pessoas passaram por provas de escândalos, açoites, alguns na prisões, algemas, foram apedrejados, provados, cerrados no meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas, de cabra, necessitados, afligidos, maltratados. Verso 38, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. E olha o verso 39, ora, todos esses que obtiveram um bom testemunho da sua fé. Então a fé, ela é independente daquilo que eu desejo. A fé é um relacionamento que eu tenho com Deus, a confiança que Ele vai me ajudar em qualquer momento. E eu queria falar da fé que agrada ao Senhor. E essa fé, amados, nós temos espelho em dois personagens que eu queria estar passando para vocês. Qual é a fé que agrada a Deus? É aquela fé que a gente só vai buscar Deus pelos nossos interesses?
que a gente só vai buscar Deus pelas coisas que nós necessitamos. A fé, ela vai muito mais que isso. E eu tiro algumas lições de dois personagens. O primeiro é o nosso pai Abraão. Abraão, que é considerado o pai da fé. Abraão, a fé de Abraão fez que ele acreditasse nas promessas de Deus. Quando a gente olha a história de Abraão, a gente vai perceber que Abraão, ele teve que usar muito a fé. Ele teve que usar a fé em qual sentido? Primeiro, para deixar tudo para trás e ir ao desconhecido. Está em Gênesis capítulo 12. Quando Deus chama Abraão, fala: Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para uma terra do qual eu te mostrarei, porque eu vou te abençoar. E às vezes, amados, a gente não tem essa fé de partir para algo novo, de sair do comodismo e alcançar o que Deus tem para nós. Essa fé fez com que Abraão saísse da sua casa, da sua parentela e fosse rumo ao desconhecido, porque ele acreditava que Deus estava fazendo uma promessa e ele cria que Deus era poderoso para cumprir. Essa fé de Abraão, ele teve para acreditar que ele ainda teria um filho. Em Romanos capítulo 4, Paulo fala que ele creu contra a esperança. Mesmo na velhice, mesmo nas suas dificuldades, mesmo em Sara ainda já idosa, sem os costumes das mulheres, Abraão, ele creu contra a esperança. Ele acreditou que ele ainda teria um filho na velhice. Em Gênesis 15, fala mais detalhadamente, diz que Abraão, ele questiona Deus. Fala: Senhor, o Senhor me prometeu um filho, que eu herdaria a terra, mas eu não tenho essa capacidade. Eu não tenho ainda um filho. O único meu herdeiro que existe é o meu mordomo, Eliezer. E às vezes a gente questiona Deus: mas Senhor, por que eu passo por isso? Porque o Senhor promete e nada acontece. E Deus vem, aparece e fala: Abraão, não vai ser Eliezer o seu sucessor, o seu herdeiro. O que vai ser seu herdeiro, a promessa vai sair de você. Então nós temos que acreditar, mediante, ainda que as dificuldades sejam difíceis, nós precisamos ser perseverantes na fé. Que mesmo que a gente olha para o desconhecido, a gente olha assim e vê: puxa, eu não tenho condições. Essa fé que nos motiva a acreditar. A fé que Abraão teve foi na hora de oferecer o seu filho como sacrifício. E Gênesis capítulo 22 relata que talvez essa foi a maior prova de fé que Abraão teve. Porque ninguém aqui estaria disposto a dar um filho em sacrifício. Ninguém estaria disposto a sacrificar algo que nos agrada. Mas Deus aparece a Abraão em Gênesis capítulo 22 e fala: Abraão, agora vai ser o teste da sua fé. Agora eu quero ver, Abraão, se você realmente tem essa fé, esse relacionamento comigo. Pega o seu filho. Detalhe, Deus fala assim: pega o seu único filho. Não era o único filho de Abraão. Abraão tinha mais um, mas aquele era da promessa. E Abraão, ele pega o seu filho, pega a lenha, pega o cutelo e sobe. E ali a gente vê que Abraão, ele não murmura, Abraão não questiona, Abraão não se intimida, mas Abraão fala: irmãos, esperem aqui que eu vou ali fazer uma oferta de sacrifício, mas nós vamos voltar. Então essa fé que Abraão tinha, ele fez acreditar que mesmo Isaac estando morto, Deus, ele era poderoso para ressuscitar. Então nós temos que ter essa fé que agrada a Deus. Qual é a fé que agrada a Deus? É que cremos nas promessas dele. Ainda que tudo pareça perdido, se nós olharmos para os céus, como diz os Salmos: elevo meus olhos para o monte, da onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do céu. Amém? E a segunda
o exemplo que eu queria te dar, que essa fé que agrada a Deus, está em Lucas, capítulo 7, verso 9, se você puder abrir a sua Bíblia, no capítulo de Lucas, capítulo 7, que vai falar sobre a cura de um centurião. Eu vou falar aqui, o texto diz que Jesus, ele entrando em Cafarnaum, um homem, um centurião romano, um homem de alta posição, ele estava passando por algo difícil na sua casa, porque o seu servo estava doente. E se a gente prestar atenção, a gente vai olhar que esse servo, ele não foi até Jesus. Ele não teve essa força mas diz que no verso 3, ele manda os anciãos dos judeus pedir que Jesus viesse curar o seu servo. E os servos chegam lá e falam assim: olha, o meu mestre está pedindo para que o senhor vá na casa dele, porque ele tem um servo que está assim, que está doente. E Jesus, no verso 6, Jesus vai com eles. Mas se aproximando, o Senhor, esse centurião, ele manda aí os amigos. Aí ele fala assim: apenas uma palavra de Jesus, o meu servo pode ser curado. Essa fé, amados, a fé que Abraão teve de acreditar nas promessas, esse homem, ele teve a fé de acreditar na autoridade da palavra. E aquele homem disse assim: Jesus, eu tenho autoridade, eu sei como que é, e reconheço a sua autoridade. Então o Senhor não precisa vir na minha casa, é só uma palavra que o Senhor possa enviar, o meu servo vai ser curado. E Lucas 5 fala também de Pedro, que Pedro veio do mar sem nada, sem pescar nada, frustrado na vida, sem nenhum peixe. E Jesus fala assim: volta e lança. Às vezes a fé, ela usa, a gente não entende a fé, a gente não, o milagre a gente não. Aí Pedro fala para Jesus: eu passei a noite sem pegar um peixe, mas pela tua palavra. Então, nós precisamos viver a palavra do Senhor. Não só viver, mas acreditar. O centurião sabia da autoridade de Jesus, que pela sua apenas uma palavra, aquele servo seria curado. Sua fé não levou a duvidar. Ele diz: lança uma palavra que o meu servo vai ser curado. Ele não disse: uma palavra, talvez o meu servo vai ser curado. Não, ele diz: uma palavra, Senhor, e eu creio que o meu servo vai ser curado. E a Bíblia diz tantos milagres. Se a gente fosse falar de fé, de milagre, a gente passaria a noite aqui. Mas eu quero chamar a sua atenção no verso 9, Lucas 7, 9. Ouvindo essas palavras, admirou-se Jesus dele, voltou para o povo que o acompanhava e disse: afirmo-vos que nem mesmo Israel achei fé como esta. Então o que está precisando para Deus, para Jesus olhar hoje nas nossas vidas e falar: não achei fé como esta? Nós precisamos crer nas promessas e precisamos crer na autoridade da palavra. E eu concluo, amados, dizendo as mesmas palavras que Paulo falou em Romanos capítulo 1, verso 17, que o justo vai viver por fé, que nós possamos viver por fé. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe.